Existe uma obra chamada O Poder do Silêncio. É um livro que alguns de vocês já devem ter lido, porque ele foi traduzido para muitas línguas e já está traduzido para o português, O Poder do Silêncio. E como é um assunto que nós prezamos muito, o silêncio, porque vocês sabem que a gente tem que lutar muito, né, para conseguir um pouco de silêncio. Porque no silêncio nós descobrimos muitas coisas. E alguém nos mandou uma relação de pensamentos retirados desse livro. E quem sabe, se comentando alguns, se nós estimulamos para que esses pensamentos sejam estudados, assumidos, porque são muito ricos realmente. Nós escolhemos alguns hoje para a gente começar um estudo. Vamos ver no que vai dar, não é? Ele tem um pensamento que diz: a calma é a nossa natureza essencial. É muito bom que a gente reflita sobre isso, porque é muito difícil a gente se encontrar calmo, não é? A gente está sempre preocupado com tantas coisas, tem tantas coisas imprevistas que interferem no nosso ritmo diário e é muito comum a gente perder a calma. Alguns perdem a calma sem que ninguém veja, ficam agitados lá dentro. E outros que perdem a calma fora, e esses a gente pode ajudar um pouco a acalmá-los, né, quando isso acontece. Mas esse escritor, que é um filósofo também, ele diz que a calma é a nossa natureza essencial. Isto é, que em um nível nosso, nós temos muita calma. Talvez num nível bem profundo, a gente tenha muita calma. Então, quando a gente procura se interiorizar com calma, sem ansiedades, sem violência, porque a gente não pode se acalmar se violentando. Então, para a gente se dedicar a nos acalmar, é preciso que haja um bom ambiente, que a gente forme também esse ambiente e que, eventualmente, até antes de adormecer, quando a gente se prepara para dormir, a gente se propor a adormecer calmo. Porque se a gente não adormece calmo, se a gente leva para dentro do sono a agitação do dia, nós prejudicamos muito as nossas horas de sono. Em vez das horas de sono serem horas de recolhimento, e se a gente realmente consegue adormecer calmo, a gente vai para um nível mais profundo de si mesmo. E quando a gente chega no nível mais profundo, pode ficar um pouquinho lá. Coisa que a grande maioria de pessoas ficam segundos só dentro desse nível mais profundo. Porque vão descendo para o subconsciente, descem para o inconsciente, mas quando chegam no inconsciente, que seria uma noite sem sonhos, uma noite em que a gente não sabe o que aconteceu, então isto quer dizer que talvez a gente tenha tocado o inconsciente. Mas aí a gente volta logo porque tem preocupações que nos acompanharam. A gente, antes de adormecer, esqueceu de afastar as preocupações, porque senão elas nos acompanham durante o sono. Elas nos acompanham durante o sono e com isso a gente não consegue chegar no sono profundo. A gente fica naquilo que, num outro idioma, se chama dormivelha. Dormivelha é uma forma de dormir em que a gente está meio acordado. Então a maioria está sempre em dormivelha. Está dormindo, mas não está. Está dormindo, mas levou para o sono tudo aquilo que era do dia e aquilo fica mexendo lá dentro. Então isto não é um sono profundo. Mas aí, quando a gente consegue realmente adormecer, o cérebro consegue adormecer, então a gente vai um pouco mais fundo. E é lá naquele fundo é que a gente chega a descobrir uma calma que a gente não conhece enquanto está acordado.
Então é muito importante a gente aprender a dormir direito, porque aí a gente tem a possibilidade de descer a esse nível e tocar esta calma. Porque se a gente toca esta calma, depois quando a gente desperta, quando a gente volta para a vida de desperto, a gente traz um pouco dela e acorda de manhã mais tranquilo. Mas depois começa de novo aquela coisa diária, aquela coisa da vida comum, não é? Que entra, que solicita, que abalrou a gente, não é? Mesmo que a gente não queira, a vida comum invade assim, não é? Com coisas, com problemas, com telefonemas, com tudo isso que vocês conhecem. E aí então a gente esquece que existe no nosso nível a possibilidade de nós pelo menos tocarmos esta calma essencial, que faz parte do nosso ser. E esse autor começa com esse pensamento e diz: a calma é nossa natureza essencial. Depois ele tem um outro pensamento, um pouco ligado a esse, que diz: quando você perde contato com sua calma interior, você perde contato com você mesmo. Faz a gente refletir um pouco, não? Porque nós dificilmente nos identificamos com calma interior. Nós estamos sempre nos identificando com algum problema. E todos os nossos problemas nos tiram dessa calma interior. E essa calma interior não é que esteja em todo o nosso ser. Pode ser que no subconsciente ela não esteja. No subconsciente nós temos tudo aquilo que nos tumultua e que não é ainda consciente. Vai ficar consciente ainda. Isso tudo está no subconsciente, coisas que estão para emergir. Então, quando ele diz, quando você perde contato com sua calma interior, você perde contato com você mesmo. Então isso pode nos estimular a buscar essa calma interior. E eu acho que a gente vai conseguindo, aprendendo a dormir direito. Porque no sono profundo, nós temos esta possibilidade, finalmente, de encontrar a nossa calma interior, ou de encontrar a zona do nosso ser onde esta calma interior existe. Porque é muito bom tocá-la, porque pelo menos tocando um pouquinho, uns instantes, porque a gente não fica muito tempo no nosso nível profundo, a gente volta logo. Fica lá poucos momentos, alguns segundos somente. Infelizmente, muitas pessoas nem chegam lá. Há pessoas que têm uma vida tão agitada e há pessoas que têm uma vida tão centrada nas coisas materiais e nos assuntos humanos próprios e dos outros, que não chega no próprio nível profundo. Volta logo, volta antes, trazido por aquilo que as atrai. As atrai mais do que o silêncio. Então, nós não estamos muito habituados ao silêncio. E se vê pelo modo como a gente se comporta enquanto está desperto. É muito raro uma pessoa que só fala o que tem que falar. Muito raro. As pessoas falam coisas desnecessárias, as pessoas falam coisas pro forma, as pessoas falam coisas porque não podem parar de falar em nenhum momento. E as pessoas, quando precisam dizer 2, 3 palavras, dizem 10, 20, não é? Vocês sabem como nós somos, não? Então aí nós temos um processo que impede de nos conhecermos realmente. Porque, segundo ele diz, se nós contatássemos um pouco mais essa nossa essência, teríamos mais contato conosco. Ou melhor, normalmente a gente vai perdendo contato conosco por não saber manter esse silêncio e por não saber cultivar esse silêncio. Porque é óbvio que se você cultiva o silêncio durante o dia, se você faz o possível para viver uma vida relativamente silenciosa, você acaba conhecendo a si, você acaba se percebendo melhor, você acaba naqueles momentos em que não está falando, você pensa sobre certas coisas, ou você observa uma paisagem,
coisa rara hoje, né? Porque ninguém tem paisagem para observar. Quem mora na cidade não tem mais paisagem, né? Mas digamos que você tem uma paisagem para ver. Você é um agraciado e ainda tem uma paisagem diante de você. Então experimente, olha esta paisagem, porque isso tudo vai ajudando você a entrar no silêncio quando dormir. Depois ele diz: a verdadeira inteligência atua silenciosamente. É muito profundo esse pensamento, porque nós que nos consideramos pessoas inteligentes ou relativamente inteligentes, nós achamos que essa inteligência é muito ativa. Aliás, na superfície da Terra, a gente considera uma pessoa inteligente uma pessoa que se expressa, que fala coisas agradáveis, não é? Então a gente acha que a pessoa é inteligente, quando a verdadeira inteligência atua silenciosamente. Então veja como a gente vive enganado, não? Embarcando em certas normas do chamado bom viver. Porque a verdadeira inteligência atua silenciosamente. Então é mais fácil que uma inteligência esteja se revelando no silêncio daquele ser do que falando coisas que nós consideramos inteligentes. E que se não servirem para ninguém, são inúteis. Que adianta você falar uma coisa que você acha que é muito inteligente se ninguém quer ouvir isso? Querem ouvir outras coisas. E assim nós temos um viver muito desconectado com aquilo que seria a nossa capacidade de nos conhecermos realmente. Vocês sabem que mesmo naqueles monastérios que são contemplativos, isto é, naqueles monastérios que são poucos hoje em dia, hein? Naqueles monastérios que têm o título de monastérios contemplativos, no qual entram aquelas vocações monásticas que procuram o silêncio. Então vão para os monastérios contemplativos. E eu conheci alguns, visitei alguns e me dava com muitos monges que estavam ali. E vocês sabem que no monastério contemplativo, que a pessoa entra lá para silêncio, existe momento de recreio. E sabe o que eles fazem no recreio? Se reúnem para conversar. Então vocês veem que as ordens religiosas, mesmo as autênticas, porque a ordem de São Bento também tem os seus momentinhos que eles se reúnem para conversar. Então, mesmo as ordens de verdade consideram essa necessidade imperiosa que as pessoas têm de falar. E se falam entre si, não é? Parece que se satisfazem mais, se reúnem melhor as energias e tudo isso. É óbvio que numa ordem monástica onde existe a hora do recreio, ali não se vai falar bobagens, né? Aquele recreio deve ser uma conversa construtiva, evolutiva, espiritual. Espera-se, não? Assim pede a regra. Mas a verdade é que até ali existe a hora do recreio. Então, a filosofia se adapta, não é? Para que as pessoas estudem um pouco de filosofia, para que as pessoas pensem um pouco no silêncio. E às vezes de tanto pensar no silêncio, de repente tem aquela curiosidade de conhecer o silêncio. Mas para conhecer o silêncio é preciso fazer silêncio em si. Porque a gente não conhece o silêncio quando se tranca num quarto onde não entra barulho. Não, você vai ficar mais agitado ainda ali dentro. Você conhece o silêncio é quando ele começa a emergir do seu interior. Se o seu interior está organizado, então começa a emergir aquele silêncio. E há pessoas que se alimentam disso alguns momentos por dia. Eu conheci pessoas que tinham necessidade de, a uma certa altura, se desligar de tudo, entrar num lugar tranquilo e ficar 10, 15 minutos em silêncio. Não estavam fazendo nada, nem orando, nem cantando, nem fazendo mantras, estavam em silêncio. Um pouquinho. Logo alguém batia na porta e acabava. Mas havia pessoas, eu conheci, que se propunham a isso. Então, a verdadeira inteligência
atua silenciosamente. Aqui a gente é convidado a aproveitar ao máximo aqueles momentos de silêncio que a vida nos coloca. Por exemplo, a uma certa hora da noite, das 2:30, em geral, as pessoas quase todas estão dormindo. E já estão dormindo mais profundamente. Então, no meio da noite, é um bom momento para você fazer um exercício espiritual, para você fazer uma oração, para você estar acordado, vendo que ideias chegam, para você pensar nelas, coisas assim. Se lembre então que isso é bom que seja no meio da noite. Mas para isso é preciso que todos em volta estejam dormindo, porque é normal numa casa, por exemplo, numa casa normal, às 2:30 da noite está todo mundo dormindo. Então aquilo é uma hora para a gente ficar acordado e eventualmente estar fazendo um trabalho que à noite facilita para ser feito. E sabendo que a verdadeira inteligência atua silenciosamente, de repente, se você se propõe a estar silencioso no momento em que todos estão dormindo, você consegue ter alguma experiência nesse sentido. Depois ele diz: a sabedoria vem da capacidade de manter a calma e o silêncio interior. Bom, para você manter a calma e o silêncio interior, é preciso que tenha tocado essas coisas, não um pouco, pelo menos tocado. Se você já tocou uma verdadeira calma e se você já tocou um pouco de silêncio dentro de você, saiba que se você persistir em buscar esse estado, em buscar esses momentos, que a sabedoria vem da capacidade de você manter isso. A sabedoria não vem quando você não para de falar. A sabedoria não vem quando você quer recebê-la não em silêncio. A sabedoria vem da capacidade de manter a calma e o silêncio interior. Quantas pessoas dizem: eu queria um pouco de sabedoria, onde é que eu vou estudar, o que é que eu vou ler para ter mais sabedoria? Vá procurar o silêncio, que quando você começar a encontrar o silêncio, você vai ver que alguma sabedoria começa a emergir. É impossível definir sabedoria. Sabedoria é uma daquelas coisas que você não pode definir se não tem. Se não conhece a sabedoria, como é que vai dizer o que é sabedoria, não? Mas a gente imagina que sabedoria é você não precisar de aprender nada, não querer aprender nada, porque já sabe, já tem aquilo. E aquilo que você já traz, aquilo que é autêntico em você, aquilo que é verdadeiro em você, e que você não se esforçou, não fez nenhum trabalho para conseguir, aquilo é sabedoria. São coisas que você já conseguiu reunir, conhecer em outras vidas. E vem sempre das vidas anteriores um pouco de sabedoria. Mas sabedoria é difícil definir porque a gente busca isso, mas realmente não tem. Os mensageiros divinos, no fundo, querem nos mostrar um pouco de sabedoria. E da forma como eles falam conosco, da forma como eles se expressam conosco, ali dentro você encontra sabedoria. Você vê que o mensageiro divino fala com centenas de pessoas ao mesmo tempo e cada um está coligado com aquilo realmente. Isso é sabedoria. É falar com muita gente, falando uma coisa real e autêntica e necessária para todos. Sabedoria. Então, nós podemos, por exemplo, observar Maria, ou observar São José, ou observar o próprio Cristo quando é canalizado. Você ali observa a sabedoria no que ele diz. Já repararam? Prestando bem atenção no que ele diz, você vê, isto é sábio. Isto é sábio. Eu nem estava pensando nisso, e de repente ele falou num ponto que é o meu ponto. Isto é sábio. Então, sabedoria é algo que nós precisaríamos deixar que ela emergisse.
Porque cada um de nós tem um pouco de sabedoria. É aquela experiência verdadeira, real, não? Que nós conseguimos viver em outras vidas, que conseguimos assimilar em outras vidas. Aquilo ficou fazendo parte de nós. E como era positivo, virou sabedoria. Então cada um de nós tem um pouco. Tendo vivido centenas de vidas, impossível que em centenas de vidas não tenhamos nem uma grama de sabedoria. Devemos ter. Só que a gente, em vez de buscar isso dentro de si, fica buscando outras coisas. Não sei o que fica buscando. Mas aquele pouco de sabedoria que cada um deve ter trazido das suas vidas, das suas experiências, não? Isto é muito importante. E isto tudo nos leva a buscar o silêncio interior e a buscar esta calma. Porque realmente a gente não pode imaginar, não pode prever o que pode acontecer conosco se nós realmente tocarmos em nós uma zona de calma. Não podemos prever o que pode acontecer daí por diante. Pode ser que essa calma nos batize. Isto é, batizar quer dizer, esta calma nos deixa uma marca. E aí você fica marcado por esse contato com a calma. E isso deve mudar muito suas atitudes e deve mudar muito a sua vida, não? Depois, outro pensamento que tem aqui, que vale a pena a gente ver, porque eles dão margem a muita reflexão. Diz assim: a maioria das pessoas passa a vida toda aprisionada nos limites dos próprios pensamentos. Veja a necessidade de fazer silêncio, porque todos os nossos pensamentos são limitados. Então, os nossos pensamentos são limitados, a gente pode usar os pensamentos quando precisa deles, não é? Há momentos em que a gente precisa pensar numa coisa, porque a gente ainda é mental, então não tem capacidade de intuir ainda. Não tem capacidade de buscar solução em um nível onde não se pensa, que é a intuição. Nós esquecemos que temos um nível intuitivo. Todos nós temos um nível intuitivo. Esse nível fica nos patamares mais altos da nossa mente concreta. Quando a nossa mente que pensa chega num certo ponto, daí para diante começa uma outra parte da mente que nós não conhecemos, que se chama mente abstrata. Mente abstrata é aquela parte da nossa mente onde a gente não pensa. E as coisas vêm já formadas. Existem sonhos que são abstratos. Estou falando em mente abstrata porque, de repente, aqueles que sonham podem, de repente, ter um sonho abstrato. E um sonho abstrato é sempre um sonho mental. É sempre uma atividade da nossa mente, o sonho abstrato. Só que não é da nossa mente concreta, não é dessa mente pensante, é da parte superior da mente, aonde não se pensa, aonde está muito perto da intuição. Então a mente fica ali num estado de calma. E de repente é esta parte da mente que toca a intuição. Toca a intuição. Enquanto todos os nossos pensamentos são feitos por nós mesmos, ou são feitos pela nossa energia mental, a intuição não é feita por nós. A intuição é algo que existe a um certo nível nosso e que de repente toca a mente. Então você tem uma intuição. E quando você tem uma intuição, não tem perigo que aquilo seja falso, como pode ser falso um pensamento. Tem pessoas que criam pensamentos falsos e que assumem aqueles pensamentos para o resto da vida, não é? E é um pensamento falso que eles mesmos engendraram. Então é preciso que vamos procurando o silêncio, que a mente vai ficando silenciosa, que o sono vai ficando profundo, para a gente começar a amar o silêncio e a buscar o silêncio. Porque o resultado disso é que a gente vai acabar tocando a intuição.
Numa intuição, as coisas já vêm prontas. E você nem sabe de onde veio aquilo, está pronto, veio, uma intuição. Quando a gente segue as intuições, elas aumentam, elas continuam vindo. Mas quando a gente tem uma intuição, e a personalidade diz, isso é bobagem, isso não vai servir para nada, isso não vai servir para nada, isso não vai resolver nenhum problema da nossa vida, não vai mesmo. Porque a tua intuição pode te levar para outra coisa. Mas então nós ficamos a vida inteira frustrando a nossa capacidade de intuir. Claro que se começa no horizonte se apresentar um problema, eu já posso olhar para ele e dizer, venha, mas eu vou intuir, não sei o que vou fazer. Venha e na hora eu vejo. Na hora eu vejo quer dizer, eu vou contar com a intuição para ver o que eu vou fazer. Não que eu queira resolver um problema. Eu peço a Deus que quando o problema chegue, eu consiga intuir como é que vou resolver. Ou intuir que aquilo não tem a menor importância, que eu vire as costas para aquilo e vá tratar de outra coisa. Porque a grande maioria dos nossos problemas não servem para nada. Para a vida superior, certamente não servem. Nenhum problema nosso serve para a vida superior. De forma que o problema está chegando, você olha e diz, me mande a intuição, por favor. Preciso de intuição para lidar com isso. E aí, de repente, a tua intuição diz, mas isso não existe. Isso é você que está criando. Se ele chegar, você diga, bom dia, vire para o outro lado e siga a sua vida. A intuição pode dizer isto. Ou então pode dizer para você como é que resolve um problema que você não saberia resolver mentalmente. Que não saberia resolver com a sua experiência de vidas, experiência de tantas vidas que nem nos ensinaram ainda a morrer. Porque a gente, a essa altura, depois de ter tido centenas de vidas, tem gente que tem medo de morrer? Depois de ter já morrido 300, 400 vezes, ainda tem medo de morrer? Então veja o que a gente faz da nossa mente. Será que esta mente não chega nem a concluir como é que se morre, que a morte é uma coisa como outra qualquer, que a morte vai chegar um dia e que é só esperá-la, recebê-la e pronto, e passar por ela. E vai continuar a vida num outro plano? Mas não. Depois de terem morrido e renascido centenas de vezes, ainda tem medo de morrer. Vejam o que é a mente humana. Vejam o que é a mente humana. E quando a mente humana passa isso para o nível emocional, aí é que fica difícil. Aí precisa gente para ajudar a gente a desencarnar, conversando com a gente. Quando, imagina, chegar naquela hora, quem morre no leito, tem gente que não morre no leito, né? Gente que morre na rua, em acidente, vai logo. Mas quem morre no leito, tem gente que fica ali do lado, não deixando a pessoa quieta. Tem gente que fica ali até a pessoa morrer mesmo. Quer dizer, a pessoa não pôde nem ir embora sossegada. Tinha um ali perto, nervoso, chorando. E quando choram, então... A gente devia deixar uma carta. Quero morrer sossegado, por favor. Não quero ninguém no quarto. Tem que deixar essas coisas todas escritas. É que isso é uma barbaridade na vida comum. Veja, a mente da gente é isso. Agora, diz aqui. Eis um novo exercício espiritual para você praticar. Não leve seus pensamentos muito a sério. Bom, aqui ele começa a ficar um pouco desagradável. Porque ele foi bonzinho, por isso ele é popular, muito lido, milhões de livros. O Poder do Silêncio vendeu milhões de livros. Mas aqui ele disse, não leve seus pensamentos muito a sério. Para isso ele já escreveu um livro inteiro para depois levar o leitor a ler isto. Não é mesmo para levar a sério, né? Um pensamento humano que não está inspirado por um nível superior. O pensamento humano, para ser levado a sério, devia ser um pensamento inspirado ou ajudado por um nível superior de consciência, além da mente, pelo nosso nível espiritual.
O nosso nível espiritual devia soprar assim, soprar certas coisas na nossa mente que podem se transformar num bom pensamento. Mas pensamento normal, de uma mente normal, de uma mente comum, isso não é para ser levado a sério. É para ser visto o que ele quer dizer e você eventualmente até fazer o contrário, ou então corrigi-lo, ou então curá-lo, ou então modificá-lo, não é? E torná-lo útil para alguma coisa. Façam esse exercício, sentem um pouco e vejam as coisas que vocês pensaram aquele dia. Vocês vão verificar que nada daquilo serve para uma vida evolutiva superior. Nada. Nós vivemos uma vida evolutiva material. Ou vivemos uma vida evolutiva mental, já mental. Mas a vida evolutiva superior não tem nada com isso que nós vivemos. Porque a vida evolutiva superior não é nem emocional nem mental. A vida evolutiva superior é uma vida impessoal. E nós estamos longe disso, mas muito longe disso. Então, a gente começa pelo beabá que esse filósofo está apresentando. É beabá e por isso é tão lido, viu? Lido mesmo por milhões de pessoas. Então, não leve seus pensamentos muito a sério. Primeiro veja que pensamento surgiu, para depois ver se vai levar a sério ou não. Vai levar a sério quer dizer cuidar de ver o que ele é e renová-lo, modificá-lo ou segui-lo. Se ele foi um pensamento inspirado, deve segui-lo. Não é um pensamento comum. Mas, em todo caso, o princípio é não levar os pensamentos próprios a sério. Porque isso vai fazendo com que o seu nível intuitivo comece a despertar e comece a olhar para você e dizer, bom, deixa eu dar uma chegada lá para ver o que acontece. Porque no nível intuitivo nós não temos muita capacidade de errar. Porque o nível intuitivo é um nível que pesca as coisas no alto. Então, o nível intuitivo, para nós, é uma meta. Nós não podemos nos tornar todo intuitivo numa vida só. Precisa que a gente comece esse trabalho de cuidar dos pensamentos, né? Cuidar de não pensar o que é negativo, de interromper um pensamento negativo quando ele vem sozinho, interromper, mudá-lo. Tem que fazer esse trabalho até que os pensamentos vão se acalmando. Porque realmente os nossos não são para ser levados a sério. O que é que nós sabemos da vida? Nada. Não sabemos de onde viemos. Não sabemos o que somos como energia, que não conhecemos nem os nossos raios. Não sabemos para onde vamos quando sairmos desta terra. E então teríamos que realmente virar uma chave grande em nós. E dizemos, eu não quero mais essas coisas, eu quero viver algo diferente. E aí então temos o que viver, porque os mensageiros divinos estão nos dando várias chaves para vivermos melhor. Várias chaves para vivermos melhor. E eles insistem, nós não estamos ensinando vocês a viverem aqui. Disseram isso várias vezes. Nós não estamos ensinando vocês a viverem aqui. Nós estamos tentando levá-los para uma vida superior. Nós estamos tentando ajudá-los a buscar uma vida superior, não viver aqui. Então, aqui o número 6 diz: eis um novo exercício espiritual para você praticar. Não leve seus pensamentos muito a sério. Número 7. Pensar fragmenta a realidade. A realidade é uma coisa que está aí. Está na sua frente. Olha a realidade. A realidade está aí. Que esta sala está cheia de pessoas, isso é uma realidade. Que essas pessoas estão atentas no que está sendo falado também é uma realidade. A maioria está atenta no que a gente está falando.
Então isso é uma realidade. A partir daí, que mais é realidade aqui? Nós não temos alcance para saber. Nós estamos vendo que aqui tem gente escutando e que a maioria está atenta. Isso é uma realidade. Mas a partir daí eu tenho que parar e dizer, bom, agora eu não sei mais nada. Porque eu não sei o que cada um está fazendo daquilo que está ouvindo. Então eu não conheço a realidade. Eu conheço a realidade só até aqui. Que aqui tem centenas de pessoas sentadas escutando, quietas e atentas. Mais que isso, eu fico quieto, calo a boca, porque eu não sei qual é a realidade. Isto é uma realidade. Daqui por diante eu não sei. Porque eu não sei o que estão pensando, não sei o que vão fazer disto, não sei se estão fazendo um trabalho de concatenação, não sei se estão examinando até que ponto é novo, não sei o que está acontecendo. É tudo suposição. Então o real é que existem pessoas escutando aqui. E a grande maioria atentos. Isto é uma realidade. Daí por diante, não sei qual é a realidade. Então, se eu começar a pensar, por exemplo, na atitude de vocês neste momento, eu estou, segundo este filósofo, fragmentando a realidade. Porque eu não posso saber o que vocês estão pensando e nem posso saber, neste momento, o que está acontecendo dentro de vocês. Então eu não posso fazer juízo sobre ninguém aqui. Não posso fazer nem juízo se isto aqui está sendo útil. Porque eu não sei o que estão pensando enquanto escutam. Eu não sei se há pessoas que estão aderindo ou se há pessoas que estão fugindo do que está sendo dito. Isso eu não sei. Qualquer coisa que eu diga ou qualquer coisa que eu pense fragmenta a realidade, compreende? E nós fazemos isso o tempo todo com os outros. Nós vemos uma pessoa e achamos que estamos entendendo o que ele está sentindo, nem ele sabe o que ele quer dizer e eu vou saber o que ele está querendo dizer. A verdade é que ele está diante de mim falando só. Daí por diante, qualquer juízo que eu faça, eu estou fragmentando a realidade. Eu estou quebrando a realidade. Estou colocando ali a minha imaginação. Veja que é profundo este, hein? Pensar fragmenta a realidade, cortando-a em pequenos pedaços, em pequenos conceitos. Sim. Porque se eu olho para ele e digo, ele está atento sim, deve estar pensando isso, pronto, eu fragmentei tudo. Porque eu não sei o que está acontecendo nele. Fragmentei tudo. Transformei tudo em pequenos conceitos sobre ele. E nenhum deve estar correto, porque eu não sei o que é ele. Eu não conheço o espírito dele, não conheço a mônada dele. Como é que eu sei o que é ele? Eu saberia o que ele é se eu conhecesse a mônada dele e tivesse um contato com a mônada dele. Então saberia alguma coisa dele. Senão, o que eu sei dele? Só sei que ele está encarnado num corpo masculino, que ele está com uma calça cinza, uma camisa azul e que está olhando para mim muito atento do que eu estou falando. E que está com os braços cruzados. Só isso, não sei mais nada dele. Qualquer coisa que eu acrescente a isso, eu estou fragmentando a realidade. Eu estou transformando a realidade em pedaços. Veja que é sério, hein? É sério. E nós que pedimos que as pessoas façam voto de silêncio quando entram nos monastérios, é isso que estamos pedindo. Porque isso chama-se silêncio da consciência. Porque é fácil ficar mudo dentro do monastério, só falar o necessário. Mas não é só isso. Tem que silenciar também com o emocional, tem que silenciar com o mental. E depois a consciência tem que ir ficando silenciosa, senão está fragmentando toda a vida monástica. Como pode conhecer a vida monástica se não vive em silêncio? É preciso fazer silêncio em si para começar a saber o que é a vida monástica. Precisa fazer silêncio em si. E claro que aqueles que fazem silêncio em si,
ou que trabalham para fazer silêncio em si, acabam criando um silêncio muito agradável em volta. Não batem porta, não derrubam um copo, não derrubam um talher. Quando vão fechar uma porta não bate. Quando andam não arrasta o pé no chão. Quando vão sentar não arrasta a cadeira. Quer dizer, tem muita coisa que a gente pode fazer num ambiente silencioso e que vai ajudar. Mas além disso, quando você não arrasta a cadeira, não bate porta, não derruba talher, não fala alto, fala só o que é necessário, aí você precisa cuidar do silêncio interior. Aí que começa o trabalho. Mas enquanto tudo isso está funcionando como funciona, arrasta a cadeira, bate a porta, fala o que não precisa, tudo isso está tudo por construir, está tudo por ser feito. E nós estamos com isso cortando a realidade em pedaços, como ele diz aqui. Despertar espiritualmente é despertar no sonho do pensamento. Despertar espiritualmente é despertar do sonho do pensamento. A gente começa o despertar espiritual quando vê que o próprio pensamento é inútil e que tem que parar de pensar. Aí é que começa o trabalho espiritual. Porque enquanto você está fabricando o pensamento um atrás do outro, o trabalho espiritual está lá longe, no horizonte. Porque o trabalho espiritual só começa em você quando você já despertou para o fato do teu pensamento ser um sonho, que não é para você levar a sério. E nós construímos todas as nossas atitudes segundo os nossos pensamentos, imagine, hein? Quando você se identifica com a sua mente, você fica facilmente entediado e ansioso. Tem muitas pessoas que são ansiosas e outras pessoas que são entediadas, são aborrecidos. E ele está dizendo que é porque não estão despertas espiritualmente. Para você ficar entediado ou para você ficar ansioso, é preciso que você esteja longe do seu espírito. Para estar ansioso, é preciso estar longe do espírito. Então comece por ver o que você está pensando e, se possível, corta isso e procura que a sua intuição fale com você, que a sua alma fale com você. Estão vendo quanto a gente teria que trabalhar, não? Olha que 24 horas é o tempo exato para você trabalhar alguma coisa. Em 24 horas, um pouquinho deve poder trabalhar. Porque para trabalhar tem muito, tem muito. Reduzir uma pessoa a um conceito, isto é, eu formar um conceito sobre uma pessoa, já é uma forma de violência. Quando eu formo um conceito sobre alguém, aquilo é uma forma de violência. É uma violência você reduzir aquela pessoa a um conceito teu e ainda emitir para aquela pessoa aquela forma pensamento, que ela recebe aquela forma pensamento. E mesmo que ela não queira, aquilo atua sobre ela. Então, reduzir uma pessoa a um conceito já é uma forma de violência. Porque a pessoa pode manifestar uma coisa hoje e daqui a pouco ela está manifestando o contrário. E você não pode aplicar sobre ela esse conceito. Quando ela estava de um jeito e quando ela estava do outro. Porque daqui a pouco ela vai ser de um terceiro jeito. Porque não está alinhada com seus níveis superiores. E nós temos que saber de tudo isso para podermos nos ajudar e ajudar os outros. Ajudar os outros. E se você não sabe como ajudar as pessoas, então fique quieto diante delas. Fique quieto, não emita conceitos, não forme juízo sobre elas. Não aplique um conceito em cima dela, que aquilo vai ficar pesando naquela pobre criatura. E que conceito foi aquele, fabricado pela sua mente? Você nem sabe quantas encarnações que ele teve, você não sabe o que ele foi na vida passada para ele ser assim.
Porque nós somos resultado de tudo que vivemos. E você quer corrigir o quê? Ele se fez assim? Então precisa ter outros princípios na vida. Precisa ter outras intenções na vida. Precisa ter outras propostas na vida. E são todas coisas muito pessoais, muito individuais, muito interiores. Aqui diz: o próximo passo na evolução humana é transcender o pensamento. O próximo passo na evolução humana é transcender o pensamento. É uma realidade isto, porque se nós não transcendemos o nosso pensamento sobre a vida, sobre o mundo, sobre si próprio, se nós não transcendemos o nosso pensamento, como podemos adotar um pensamento de Maria que não tem nada a ver com o nosso? Como vamos assumir um pensamento de São José que não tem nada a ver com o nosso? De Cristo, então, nem se fala. Então, o próximo passo na evolução humana é transcender o pensamento. Hoje, essa é a nossa tarefa mais premente. Premente quer dizer mais urgente. Transcender o próprio pensamento. Isto é o mais urgente para agora. Porque nós temos que realmente transcender o que pensamos das coisas, do outro, da vida. Tem que transcender tudo isso para começar a buscar uma coisa real. Real para uma vida superior. Sinta-se à vontade com o não saber. São João da Cruz também dizia isso de outra forma. Quando você acha que sabe uma coisa, não é aquilo. Você acha que sabe, então você está completamente enganado. Porque a vida está no não saber. Porque no momento que você diz sei, você formou foi um conceito. Você não sabe nada. Porque o que a tua mente diz não é nada. Você vai começar a saber as coisas e quando tiver contato com seus níveis superiores, vai começar a saber como as coisas podem ser. Mas não aqui. Dizer que sabe as coisas aqui, que é isso? Aqui nós somos uns iludidos. Iludidos. Veja, monges que no antigo Tíbete chegaram a viver vida monástica, disseram que somos uns iludidos e que é preciso trabalhar muito para sair dessa ilusão. Isto quem conseguiu viver monasticamente. Disse é preciso sair dessa ilusão. Porque a ilusão é um problema mundial. Um grande mestre tibetano de Alkul dizia a ilusão é um problema mundial. Não é problema de um de outro. A ilusão é um problema mundial. Sinta-se à vontade com o não saber. A sua infelicidade não vem dos fatos da sua vida. Olha aqui, hein? Olha aqui. A sua infelicidade não vem dos fatos da sua vida, mas do condicionamento da sua mente. Porque a sua mente condiciona a sua vida. E a sua mente acha uma coisa da sua vida que não é. Então, a sua infelicidade não vem dos fatos da vida. Os fatos da vida estão certos, sabe? Os fatos da vida são aqueles que nós precisamos viver. A sua infelicidade não vem dos fatos da vida, mas vem do condicionamento da sua mente. A infelicidade vem do que você pensa da vida. Isto que ele quer dizer. A infelicidade vem do que nós pensamos da vida. Porque nem entendemos ainda o que é a vida, nem sabemos o que estamos fazendo aqui.
De forma que a infelicidade não vem dos fatos da vida. É bom viver bem os fatos da vida, porque assim você vai vivendo alguma coisa conscientemente e vai mudando as coisas. Mas a mente não deve ficar condicionando os fatos da vida. A mente não deve estar se intrometendo nos fatos que a vida traz. Porque o que a vida traz é aquilo que nós estamos precisando viver naquele momento. A mente não tem nada que fazer aí. Se é um fato, este é um fato que eu tenho que falar com vocês das 17 às 18h15. Este é um fato. Minha mente não tem que se meter nisto. Dizer que tem que ser mais curto, mais comprido, que vocês não estão prestando atenção, isso tudo é inútil. Isso é tudo a mente. O fato é que estão aqui para ouvir uma partilha. Isto é o fato. E eu não tenho que estar colocando nada sobre isto. Nada. Tenho que chegar aqui, falar e sair e ir embora. Pronto. Isso seria o real. Todo o resto é condicionamento da mente. O fato é que eu devo estar aqui às 17 horas. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque se eu consigo chegar aqui, quartas e sábados, às 17 horas, se eu consigo chegar aqui e se consigo falar, eu considero que é porque isso tem que acontecer. Porque o dia que não tiver mais que acontecer, eu peço a graça de saber, ou que me interrompam, ou que não me deixem chegar aqui. Se não tiver que chegar. Agora, que eu não tenho dúvida é que quarta e sábado eu tenho que estar aqui 17 horas. Só isso. Só isso. Todo o resto é coisa da minha mente. Se vai ter gente que precisa microfone, que precisa água, que precisa não sei o quê. Tudo isso a sua mente está colocando. Porque esse microfone é tarefa de outro. Eu devo chegar aqui e encontrar o microfone. Não tenho que pensar no microfone. Devo chegar aqui e encontrar. Tem que estar aqui para fazer uma coisa. O resto tudo é inútil. Quando diz sim às coisas tal como são, você entra em harmonia com o poder e com a inteligência da própria vida. Quando nós dizemos sim às coisas que estão acontecendo, dizemos sim, tal como elas estão acontecendo. Eu tenho que dizer sim aqui para isso que está acontecendo. Eu não tenho que ver se um está atento e o outro não está. Isso é coisa da minha mente. Isso não é comigo. Isso é problema dele. Não é meu problema isso. A minha questão é estar aqui e falar o que eu tenho que falar. O resto não é problema meu. Se tem gente, se não tem, se estão atentos, se o outro está me olhando feio, se o outro está confirmando com a cabeça, isso não é problema meu. Quando se diz sim às coisas tal como são, você entra em harmonia com o poder e com a inteligência da própria vida. Você vai entender um pouquinho da vida é quando aceita ela como é. Aí você tem a possibilidade de entender um pouquinho. Mas se você não aceita o que ela está mostrando como real, o que é que você quer entender da vida? Primeiro você precisa aceitá-la. Como é, como está. Aceitando, você vai começar a entender por que está assim. Se é que quer compreender, porque às vezes a gente pode passar pela vida sem querer compreender nada e só quer a vida superior e pronto. Mas isso é muito raro, mas existe. O número 15 dele diz o seguinte: existe algo de sagrado em tudo que você percebe quando se concentra no presente. Quando a gente não está pensando no passado nem no futuro, quando não está pensando no que vai acontecer às 19 horas, porque agora são 6h14, não tem nada que pensar em 7 horas, agora são 6h14. Você tem que estar 6h14 aqui, agora, no presente. Isto é a realidade. Não é o que vai acontecer às 19 horas. Porque eu não sei o que vai acontecer às 19 horas. Às 19 horas eu posso estar aqui numa sala fazendo tratamento, como posso atravessar ali, morrer naquela porta, cair ali e pronto.
19 horas pode acontecer isso? Não pode? É só o coração parar que eu caio ali e pronto. Que bela morte, hein? Oh, quem me dera. Podia acontecer em casa, sem ninguém ver. Aqui seria um espetáculo. Bom. Mas como morte não seria má. Estando preparado, não seria má. Existe algo de sagrado em tudo que você percebe quando se concentra no presente. No presente. Você não encontra paz reorganizando os fatos de sua vida, mas descobrindo quem você é no nível mais profundo. E aqui chegou no que ele estava falando no início, porque ele é muito redondo, ele sai e completa a curva e volta no mesmo ponto. Então ele estava falando no princípio que a gente tem que chegar no nível mais profundo. E aqui no item 16, ele diz: você não encontra paz reorganizando os fatos da sua vida, mas descobrindo quem você é no nível mais profundo. Estão de acordo? Você não encontra paz reorganizando os fatos da sua vida. Claro que você tem que organizar os fatos da sua vida, né? Que você deve ter a sua vida organizada, é óbvio. Mas não é por isso que você vai encontrar paz, não. Se você organiza a sua vida, você tem uma vida mais simples e mais cômoda. Agora, se ela está toda desorganizada, você vai ter muito trabalho e vai perder a respiração. Então, você não encontra paz organizando sua vida. A vida você tem que organizar, obviamente, mas isso é organizar e nem pensar nisso. Porque você tem que descobrir quem você é. Isso sim que você tem que fazer, realmente tem que fazer. Organizar a vida é uma coisa óbvia, deve ser uma coisa automática. Vocês já viram uma pessoa desorganizada, que barulho faz, que tumulto faz, que desordem faz? Organizar a vida é óbvio, básico. Então não tem nem que pensar nisso. O que você tem que fazer na vida é descobrir o que você realmente é, no seu nível mais profundo. Para terminar, nós podemos ver aqui um outro. Você não pode encontrar a si mesmo no passado ou no futuro. Não é no passado e nem no futuro que você tem que encontrar a si mesmo. O único lugar onde você pode se encontrar é no agora. É no presente. Ele nem diz presente, porque presente é no agora, é no agora. Agora são 18 horas e 18 minutos. É 18 horas e 18 minutos. É agora que você pode se encontrar. É agora. Não é no passado. O passado já acabou. Já trouxe você até aqui e a sua vida aqui é um produto do passado. Não tem que olhar para trás, porque está tudo aqui sintetizado. E também não tem que pensar no futuro, porque o futuro vai ser segundo o que você vai fazer agora. É o que você faz agora é que vai determinar daqui para adiante. Então, o real é o agora. Isto é o real. Antes já foi. E depois não sabemos. A Terra pode começar a tremer já e às 18h30 estamos num caos. Eu não sei o que vai acontecer às 18h30. Mas agora, 18h20, é agora que eu tenho que estar aqui, no real. Isso é o que temos que aprender, já que um pensador como esse, lido por milhões de pessoas, conseguiu exprimir. O livro chama-se O Poder do Silêncio. Os pensamentos selecionados foram esses, mas o livro todo eu não li, não. Posso falar só do que eu estou tomando conhecimento agora. Muito obrigado a todos, bom trabalho e me perdoem se falei demais ou de menos. Obrigado.